Então, pô, então não dá. Mas, Enfim. ó, vamos voltar ao presente, então? Vamos abrir aqui a janela dos especulados no Vascão. A janela logo. Então vamos lá, né? Teve a apresentação do nosso Admar Lopes aí na segunda-feira. Foi segunda-feira? Foi, né? Segunda ou terça, nem lembro mais. Um homem falou lá, ó, a gente quer contratar e tal, mas para isso precisa liberar a gente aí no elenco, né? O elenco tá inchado, a folha tá inchada, principalmente. O Diniz já falou, já mandou a letra. Não quero que negocie nenhum dos 11, dos 12, ele botou os 12 mais utilizados ali. Quem que seria o 12º? Não sei. E pediu para não negociar o Ryan também, né? Essas são os pedidos do Diniz. Ó, esse aqui não mexe, o resto pode. Aí o GE até fez um levantamento aqui, ó, dos negociáveis. Tem o nosso Dimitri Payet, que já saiu, o Capasso já saiu, o Maxime que foi emprestado. Tem o Sforza, tá aí sendo oferecido para quem quiser, que alguém leva. O problema desses caras é sempre o custo, né? Aparece um monte de interessado, mas na hora ali de pagar a grana. Mas enfim, a lista do GE tá aí, ó. Sforza, Jean Davi, Lucas Oliveira, Costadaço, Alex Teixeira. Alex Teixeira só sai para aposentadoria, amigo. É que o Souzinha. Tem que convencer o homem lá. Jogadores em fim de contrato que podem ser negociados também. O nosso, que cabeça aqui, Puma Rodrigues. Acaba no final do ano, né? Pode tentar ali uma negociação, uma venda. Jair. E é isso. Desses aí, tem um que você gostaria que não fosse embora, João? Eu acho que o Jair vai ficar, né? Ele vai ficar até o final do ano, né? Ele tá ali até o final do ano, mas se aparecer alguma proposta, né? Mas eu acho que não vão, porque fizeram ele jogar o 7º jogo. Eu não acredito que o Jair vai sair para fora do país, né? Eu não acredito em nenhum desses saindo, para falar a verdade. Acho que se o Vasco conseguir. Se bem que assim, é complicado, né? Porque o que acontece? O Jair e o Puma, como eles estão em fim de contrato, de repente aparece uma proposta, e aí tá bom para eles e tá bom pro Vasco também. O Vasco libera sem nenhuma compensação, né? Só vai lá. Então, acho que assim, principalmente o Puma, que não tá jogando, eu acho que ele deve querer se recolocar, porque, pô, a gente tá entrando aí no ano de Copa, né? Ano de Copa, né? Ele tem sido selecionado e ele deve querer estar entre os 23 que vão para a Copa e precisa estar jogando. Então, ele pode ser um cara que tope, assim. Mesma coisa serve pro Jean Davi, eventualmente. Ele tá com um contrato mais longo, mas de repente, ele se quiser ir para. Se bem que o Chile não vai para a Copa, né? Então, não tem porquê. Então ele vai ficar com a gente mesmo. O Jair acho mais difícil porque é isso, né? O Vasco já tentou, já botou ele no mercado, ninguém quis, ninguém quer pagar o valor, então acho que a gente vai com ele até o final do ano mesmo, né? E os outros, é aquela questão do contrato mais longo, né? O Jean Davi, o próprio Sforza. Cara, mas aí pode emprestar umas carniças dessa, né? Mas aí tem que... de repente, para livrar do salário. Mas aí o cara vai topar pagar o salário? Às vezes o cara acha o salário alto, entendeu? O Vasco tem que pagar metade. Enfim, são aquelas... rachar um salarinho, né? O outro. Tem que rachar um salarinho, Mas eu acho que... Vamos ver, né? Se conseguir fazer um esquema bom pro Vasco, bom pro jogador, vai. Se não, ver se o nosso Diniz consegue aproveitar também, né? Será que ele consegue aproveitar o nosso esforço aí? O Jean Davi já larguei de mão, né, cara? Acho que, o que tiver para emprestar, empresta pro que for. Mesma coisa serve pro eu acho nosso que Alex. Vários aí vão depender de pintar a proposta, né?
o esforço, eu acho que de repente pode pintar uma proposta. Sim. Eu não sei até quando que é o contrato dele, cara. Mas assim, o esforço é fogo porque custou caro, o salário é caro, vai ficar por muito tempo. A gente precisava dar uma solução para ele, né, cara? Um empréstimo com opção de compra, tentar lá na. Como Vamos é que ver o se o nosso Vasco pagou Admar essa consegue. grana toda no esforço, né? Que loucura, né, gente? Loucura completa. Nessas de aliviar a folha, com um bando de refúgio que ninguém quer, vai sobrar para quem? Negociar a base, provavelmente, né? Estamos falando do nosso menino Zucarella aí. A notícia que rodou hoje é de que o Barcelona. Eu achei esquisita essa notícia, no mínimo, hein? Por Não quê? achou, não? Será mesmo? Tem essa proposta do Barcelona de 15 milhões de euros? Mais 5 milhões em bônus. Zucarello que pertence só parcialmente, né? Lembra que a gente tirou ele do esporte lá, ele já era considerado uma joia no esporte. O Vasco conseguiu puxar para suas divisões de base. E nesse acordo lá com o esporte, ficou 45% do passe para o esporte, 45% para o Vasco, 10% para o jogador. Então o Vasco abriria a mão dele, receberia aí desses 5 milhões, só ali um pouco menos de 2 milhões e meio, né? O esporte que está todo interessado, né? Tomara que venda aí, porque é um dinheiro que cai na conta deles lá. Eu confesso, não sei se é verdade ou se não, né? Mas abri mão do jogador com 18 anos ainda, nem jogou direito no profissional, né? Mas se o esporte quiser, né? E o jogador quiser também, né? E o jogador quiser. E o Vasco também nesse esforço de manter o Ryan. Como é que você faz, né? A questão é essa, né? Como é que se fala? Alguém tem que sair. Os caras estavam contando com a saída do Ryan para poder pagar o salário, poder estar com as contas em dia. Aí, de repente, chega o nosso professor e fala: não, o Ryan tem que ficar. Beleza, vamos ficar com o Ryan. E aí, de onde que vai sair esse dinheiro? Como é que a gente vai fazer? Então é complicado, né? Nessa pode acabar sobrando para o nosso Zucarella aí. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, deixa eu registrar assim, então. Fala. 15 milhões de euros hoje não é muita grana, né? No futebol. É uma grana, mas não é aquele valor absurdo. Mas, por outro lado, para o Vasco e para o esporte, pode ser uma grana importante agora. E sim, é um menino de 18 anos, né? Que, enfim, pode ser, pode não ser. Tem um potencial, mas tem sempre esse risco, é verdade, cara. A gente, né? Lembra, para mim, um caso bem, assim, ilustrativo foi o nosso Lucas Santos. Chegou a proposta lá do clube do Zenit, né, da Rússia, e a torcida em peso, não vende, tá maluco, porra, moleque é bola, acabou de destruir aí na Copa São Paulo. Acho que não vendeu, cara. Acabou, segurou ali, morreu com o jogador na mão, né? Não deu nada, né? E tem outros exemplos aí de jogadores que a gente, botava uma fé. Não, depois vendeu, mas bem mais barato. Vendeu, mas... Depois o Vasco até vendeu ele, mas mais barato, né? Chegou a vender? Eu acho que não chegou a vender, não, cara. Chegou. Depois ele foi para um time lá da Rússia, não sei se foi empréstimo, alguma coisa, mas ele chegou por empréstimo. Ele foi por empréstimo, mas eles devolveram. CSK, né? Ele foi, mas ele foi por empréstimo e devolveram. Não pagaram ele, não, cara. Aí ele voltou aqui, aí Vasco emprestou para outro até acabar o contrato. E tem outros jogadores, né, que a galera botava fé aí, no final não deu nada. Então, por um lado, tem isso também, né? É complicado você apostar no jogador, segurar, ainda mais quando você tá precisando de dinheiro, né? Quando você não tá ali vendendo o almoço para comprar janta. Thales Magno, Felipe Thiru. Thales Magno, porra, a gente mandou bem de vender. Porque, né? É isso, cara, é isso. Porra. Ó, deixa eu ver, 2 milhões de euros em reais. Dá quanto hoje em dia? Vai dar ali uns 12 milhões, né? 12 milhões de reais. Não faz, paga uma folha do Vasco, talvez, sei lá, não sei. Um mês, sei lá quanto é que tá a folha do Vasco. Quanto é que tá a folha do Vasco? 2 meses, eu acho, né?
ninguém sabe ao certo, né? É. Falam 16 milhões por aí, de repente até mais. Tinha que ver no balanço. Né? O Thales Magno, cara, quando começou, cara, porra, o Ignaldo a gente não sabe ainda se vai dar bola ou não, né, Fabrício? O próprio... Ele tá até jogando lá. Eu já Tá vi jogando, ele né? jogando lá no Ele, Shakhtar, o né? Shakhtar, o Marlon também. O Marlon é aquela que parece que o problema dele lá continua o mesmo daqui, né? Não tem físico para jogar os 90 minutos e tudo mais, mas estão meio que. Mas tem outros, por exemplo, a gente. Daquele time mesmo, cara. Aquele time lá que foi vice-campeão da Copinha, a gente botava maior fé, maior galera ali. E, porra, e só quem foi virar assim jogador de Série A, nem foi para jogar lá fora, foi o Bruno Gomes, né? O resto todo, cara. O Caio Lopes, o próprio Miranda, Ricardo Graça tá no Japão. Porra, então assim, por um lado isso é verdade, cara. É difícil pro Vasco, vem uma proposta boa, segurar todo mundo também, né? Enfim, vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos ver as notícias. Se for verdade, devem aquecer, esquentar aí nos próximos dias